Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Felipe Reis e esse é o programa Luz para o Caminho. E a pergunta de hoje foi feita por Paulo Barbosa. Mas, antes de continuar, quero pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar este link com muita gente. Também, caso você tenha alguma dúvida bíblica, pode deixar nos comentários que estaremos respondendo assim como a gente respondeu Paulo, ok? Bom, vamos lá. A pergunta é: as crianças vão fazer parte dos 144 mil ou só as pessoas adultas vão fazer? Deixa nos comentários também o que você acha e vamos agora voltar com o Felipe, que vai nos responder hoje. Felipe, é com você. Muito bem, Gabriel. Olha, essa é uma pergunta muito interessante e vamos ver o que a palavra de Deus nos responde a esse respeito. Primeiro, nós temos que entender alguns aspectos. Talvez a linguagem dos 144 mil não é uma linguagem muito comum a algumas pessoas, mas ela está na palavra de Deus. É que, explicando para aqueles que não têm essa familiaridade, no livro de Apocalipse é descrito uma classe de pessoas que estarão entre os salvos, né? Nós temos uma grande multidão, conforme Jesus descreve também no Apocalipse, no capítulo 7, no capítulo 8, e temos também a descrição de um grupo seleto composto de 144 mil. Existe um debate teológico se 144 mil seria um número literal ou se ele seria um número simbólico, né? Podemos tratar disso num outro episódio. Mas eu creio piamente que se trata de um número literal, a literalidade do texto. E agora, quem faz parte dos 144 mil? Esse também é um ponto muito importante. Então, para começar, para deixar as pessoas mais familiarizados, né? Talvez o nosso ouvinte que está aí nos acompanhando, mais familiarizado com esse tema, vamos ver o que a própria palavra de Deus diz a respeito dos 144 mil. Então, pega a sua Bíblia e abra aí comigo e leia Apocalipse capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 1. O que a Bíblia diz a respeito desse grupo seleto? Então, na visão de João, no capítulo 14, verso 1, diz assim: Olhei, e eis o Cordeiro em pé, sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome, e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpista, quando tangem a sua harpa. Entoava novo cântico diante do Cordeiro, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. Então, esse texto de Apocalipse 14 nos fala um pouquinho a respeito do caráter desse grupo seleto de pessoas. Primeiro, a primeira informação é que eles trazem algo diferente dos demais. Eles trazem na sua testa o nome do Pai, né, escrito nas suas testas, e eles têm um concerto com o Filho, pois eles são conhecidos como os que foram redimidos para Deus e para o Cordeiro. E eles cantam um cântico novo. Essa expressão cântico novo refere-se à experiência daquele povo. A Bíblia fala sobre o cântico de Moisés, a Bíblia fala sobre o cântico de Maria, o cântico de Ana, ou seja, contando a experiência de vida dessas pessoas. E esse novo cântico é o cântico desse povo, desse grupo seleto, que passará por uma grande prova nos últimos dias. Isso é descrito no Apocalipse, no capítulo 7. No capítulo 7, a Bíblia nos mostra
talvez a última obra da humanidade. E aqui nós temos algo muito interessante. Eu gostaria que vocês me acompanhassem na leitura, porque é interessante que em todos os tempos, né, houveram várias ocasiões em que Deus mandou juízos punitivos na humanidade. Nós temos a história do dilúvio, nós temos a história, por exemplo, de Sodoma e Gomorra, nós temos a história da morte dos primogênitos. Então, todos os momentos, em todos esses juízos punitivos, Deus sempre mandou um selo ou um sinal de libertação. Lá no dilúvio, o sinal era entrar na arca. Todos que entrassem na arca sobreviveriam aos juízos punitivos de Deus. Na cidade de Sodoma e Gomorra, todos que fugissem da cidade e não olhassem para trás também ficariam com vida. Este era o sinal. Nas pragas, a 10ª praga, que era a morte dos primogênitos, bastava você passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta e o anjo da morte não entraria na sua casa para tirar a vida do seu primogênito. Perceba que sempre Deus manda um sinal de livramento. No capítulo 7, ao descrever as últimas cenas da história da humanidade, a palavra de Deus também mostra uma obra de destruição. E junto da obra de destruição, uma obra de selamento. E é o que nós vamos ler agora no versículo 1 do capítulo 7, versículo 1 em diante. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Azer 12.000, da tribo de Naphtali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000 e da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Percebam que existem muitos detalhes que talvez a gente não consiga descrever todos perfeitamente neste estudo, mas eu gostaria de chamar a atenção para alguns pontos importantes. O versículo começa dizendo: depois destas coisas. Que coisas? No capítulo 6 nós temos a visão dos selos, dos 7 selos do livro do pergaminho, que estava com 7 selos. No capítulo 5, capítulo 6, João tem uma visão, e nessa visão ele vê um livro que continha a história do cristianismo. Mas esse livro estava selado e ninguém era digno de abrir os livros. Até que João ficou muito triste, começou a chorar, porque ninguém era digno de abrir os livros, até que foi colocado diante dele o cordeiro degolado, aquele que era digno de abrir os selos. E ele começa a abrir os selos, abriu o primeiro selo, o primeiro cavaleiro, o cavaleiro branco que saiu para vencer, que conta a história do cristianismo no primeiro século, depois o segundo, o terceiro, enfim. Mas é interessante porque aqui no capítulo 7, nós temos a obra do selamento, depois da abertura do 6º selo. Entre o 6º selo e o 7º selo, a visão dos glorificados, depois no capítulo 8, né, o último selo e as suas trombetas, nós temos algo muito interessante, uma pausa que é a obra do selamento. Mas quando abriu o 6º selo, ouviu-se o quê? Um grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco de crina, a lua perdeu a sua claridade, tornou-se como sangue, e as estrelas caíram do firmamento como agitadas por ventos fortes. Isso mostra que, em algum momento da história, houve esse evento em sucessão que marcou a abertura do 6º selo. Isso aconteceu no século XVIII, né? Mais precisamente no dia 1º de novembro de 1755,
quando aconteceu o grande terremoto de Lisboa. Pouco tempo depois, em 1780, aconteceu o escurecimento do Sol e o sinal na Lua daquele mesmo dia. E também, em 1833, nós tivemos a chuva de estrelas. Então nós identificamos que depois disso, né, aí nós temos a obra do capítulo 7. No capítulo 7, então, ele vê 4 anjos em pé, segurando os ventos. Na profecia, Jeremias diz que ventos são destruições, discórdia, e esses anjos estavam segurando os ventos que destruiriam a terra. E quando eles estavam por soltar esses ventos, um anjo vem da banda do sol nascente e diz: olha, não solteis os ventos, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as fontes das águas, até que hajamos selados em suas testas os servos do nosso Deus. E viu o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Então aqui nós temos 2 informações importantes. Primeiro, o mundo seria destruído, mas ainda não deveria ser destruído, porque era necessário que os servos de Deus, aquela classe especial, possuísse o selo do Deus vivo, que lá em Apocalipse, no capítulo 14, nós vimos algo interessante, que eles traziam nas suas testas o nome de Deus, né? E isso é revertido também no capítulo 8 de Isaías, fala que o selo de Deus está na lei, né? Por que fala aqui o nome de Deus? Porque o caráter, a revelação de Cristo, né? A sua lei seria implantada na mente dos discípulos, especialmente o 4º mandamento. Por quê? Porque o 4º mandamento é o mandamento que possui o nome, o cargo e o território do legislador. Então o selo de Deus está na lei, mas é um ponto para um outro assunto. Mas é interessante que aqui é dito que eles possuíam o selo do Deus vivo, e isso nos remete à visão do capítulo 13, onde as pessoas serão obrigadas a terem um selo também na testa. Só que este é o selo da besta, que é a guarda do domingo. Nós já falamos isso sobre isso em alguns dos nossos estudos aqui. Então, alguns serão na mão ou na testa. Por quê? Porque alguns aceitarão de consciência o selo da besta, a guarda, a observância do domingo. E outros serão forçados, por isso será colocado na mão. Mas os servos de Deus, pela consciência, receberão o selo do Deus vivo. E é interessante que diz aqui o número, 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Essa tribo não é a tribo de Israel lá do passado, porque hoje mesmo nem existem mais essas 12 tribos. Mas é o Israel de Deus, o Israel moderno. E essas pessoas, por isso nós temos a informação de que seria um número literal, né? E também seria um assunto para um outro vídeo, podemos falar sobre isso também. Mas é interessante mencionar aqui, e aí já respondendo a pergunta do nosso querido ouvinte, né? A pergunta dele foi: as crianças também fariam parte dos 144.000? Então, o que nós temos de informação? A Bíblia não descreve a idade dos 144.000, não descreve. O que descreve é a sua obra, né? No capítulo 14 fala a respeito da sua experiência, diz que eles são virgens. Esse termo virgem não é o termo literal de virgindade de um homem ou de um jovem que nunca teve relação sexual, não é esse o sentido do texto. Mas eles são virgens porque não se contaminaram com mulheres. E mulheres na profecia são igrejas. Ou seja, não se contaminaram com doutrinas das igrejas caídas, porque são virgens, são puros, né? Inclusive, no final do texto do capítulo 14, menciona que eles vão com o cordeiro para onde quer que vá, e eles são castos, são puros, né? Não se contaminaram com essas ideias erradas. E no final diz que na sua boca não se achou engano. Então essa é a descrição, não fala a respeito da idade. Agora, o que a Bíblia então menciona a respeito das crianças, né? Jesus no seu ministério ele deu muita atenção aos pequeninos. Por quê? Porque Jesus percebia que as crianças também devem ser servas de Cristo, né? É claro que não estamos tratando aqui de bebês, o bebê não tem consciência de quem ele é,
Mas a criança, a partir do momento que ela começa a perceber, entender que existe um Deus no céu, ela também pode entregar o seu coração a Cristo e pertencer ao reino dos céus. Então, aqui no capítulo 19 de Mateus, nós temos um verso muito conhecido, 2 versos, o verso 13 e o verso 14, que diz assim: trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhe pusesse as mãos e orasse, mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto a mão, retirou-se dali. Então perceba que Jesus ele deu uma atenção muito especial às crianças. Inclusive eu gostaria de ler para vocês um texto do livro Desejado de Todas as Nações, de Ellen White, o qual nós cremos ser a profetisa do Senhor, que tem um texto no livro Desejado, na página 394, que tem um texto muito interessante, diz assim: Cristo dá valor aos atos de sincera cortesia. Quando qualquer lhe prestava um favor, com celestial delicadeza, ele abençoava. Não recusava a mais singela flor, arrancada pela mão de uma criança e a ele oferecida com amor. Aceitava as ofertas dos pequeninos e abençoava os doadores, inscrevendo-lhes o nome no livro da vida. Então, para responder a sua pergunta à luz da Bíblia e também do que nós recebemos aqui no Espírito de Profecia, sim, podem existir sim crianças entre os 144 mil. Por quê? Porque, primeiro, elas têm participação no reino dos céus. Segundo, os nomes delas são escritos no livro da vida. E talvez você esteja se questionando. Então, o nome não é escrito quando a pessoa é batizada? Não necessariamente. O nome é escrito no livro da vida quando entramos para o serviço do Senhor. Quando entregamos o coração a Cristo, é que o nome é escrito no livro da vida. E nós sabemos, através da visão das 2.300 tardes e manhãs, a purificação do santuário e tudo mais, que a partir da data de 1844, quando Jesus ele passa da parte santa para a parte santíssima para fazer o juízo de investigação, ele vai investigar os nomes de todos que entraram para o serviço do Senhor, de todos que entregaram um dia os seus corações a ele e tiveram os nomes escritos no livro da vida. Em consequência disso, nós temos os 144 mil, né, que tiveram uma experiência também diferente. A própria inspiração diz que farão parte dos 144 mil os que morreram fiéis, né, os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Então todos aqueles que entenderam a tríplice mensagem angélica, temer a Deus e dar-lhe glória, porque chegou a hora do juízo, caiu a grande Babilônia, aquele que receberá a marca da besta, todas essas 3 mensagens, os que compreenderam, né, farão parte dos 144 mil, os que viveram fiéis, os que, mediante a graça de Cristo, corresponderam a esse chamado. E, muito possivelmente, sim, existem crianças que podem ter, sim, essa experiência. E isso é algo que nós vamos ter que esperar o céu, né, para ter exatamente essa resposta. Mas em meu coração, eu tenho certeza que existem, sim, crianças que entendem essas verdades celestiais. E você, querido pai, faça também um esforço para que a sua criança entenda e entregue também o seu coraçãozinho a Jesus. Então, espero que tenha respondido à altura, né? Nós tivemos que reduzir bastante o estudo, né? São temas muito complexos, muito importantes, que nós podemos abordar, dependendo das perguntas que surgirem, para melhor compreensão desses temas sagrados. Que Deus abençoe cada um de nós e nos dê a sua graça. Amém. É isso aí, Gabriel. E aí, o que você achou dessa resposta? Deixe nos comentários também, comente, deixe seu like, se inscreva no canal e não esqueça de compartilhar, tá? Vamos reforçar para que essa mensagem venha alcançar mais pessoas. Tchau, tchau!